Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 3, a natureza da igreja. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são a natureza da igreja na sua dimensão confessional, a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal, a natureza da igreja na sua dimensão comunitária. Nosso texto áureo se encontra em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, que diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. A verdade prática diz que, conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. A palavra-chave é natureza. O primeiro tópico é na sua dimensão confessional. Então, o primeiro subtópico, fundamentado na palavra. Então, primeiro aqui, a letra A. Uma igreja verdadeiramente bíblica, ela é firmada na palavra de Deus. E quem que é a palavra? Cristo é a palavra viva, Cristo é a palavra encarnada, como diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio era a palavra. Outra tradução vai dizer assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Não está escrito o verbo era um Deus, o verbo era Deus, está claro aí? Porque tem uma tradução aí de, se eu não me engano é do Novo Mundo, vai dizer que o verbo era um Deus, dizendo que separando a pessoa de Jesus da triunidade ou da trindade, como é a palavra que nós conhecemos. 1 Coríntios 3,11 diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento, outra base, outro alicerce, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então Jesus, o Cristo, Jesus, o Messias, Jesus, o ungido, ele é a base, ele é o alicerce, ele é onde nós temos que construir, é em cima dele. Esse é o alicerce que já está posto, já foi lançado, ele que está lá, e é acima dele que nós temos que construir. Segundo, letra B, uma igreja verdadeiramente bíblica, ela é centrada em Jesus. Então, primeiro é a palavra, depois ela é centrada em Jesus. Então, se Jesus é a palavra, então está interligado, é a mesma coisa, não é isso? Então não existe, é impossível que haja uma igreja verdadeira sem Jesus e também sem a fundamentação bíblica ou sem a palavra de Deus. 2 Timóteo 3,15 vai dizer assim: e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação. Então as sagradas escrituras podem dar-nos sabedoria para que nós alcancemos a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, através da palavra, nós recebemos sabedoria o suficiente para poder iluminar a nossa mente, para que nós conheçamos o Cristo, que é aquele que é o único que pode nos salvar. Então, o desvio doutrinário e a apostasia são duas coisas que vêm pelo distanciamento ou até mesmo pelo abandono da palavra de Deus. Então, abandonou a palavra de Deus ou começou a se afastar da palavra de Deus, começa assim o desvio doutrinário, ou seja, o desvio do ensino da palavra de Deus. Começa a apostasia, ou seja, você já não dá mais valor à doutrina bíblica, você já não dá mais valor à palavra de Deus, você não dá mais valor ao Messias, ao Cristo, à sua salvação, e já começa, e não somente se afasta, mas começa a falar contra isso daí. Isso se chama apostasia. Tudo isso se nós começarmos a nos distanciar da palavra de Deus. O segundo subtópico fala sobre habitada pelo Espírito. Então a igreja, ela é habitada, ela é dirigida e ela é capacitada pelo Espírito Santo de Deus. João 16, versículos do 8 ao 11 diz assim: e quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então esse daqui, o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, é o início da obra do Espírito Santo na vida das pessoas. Então ele começa a trabalhar dessa maneira, depois vai se expandindo de acordo com que nós formos dando lugar para ele trabalhar. Então versículo 9, do pecado, porque não crê em mim. Então não crê em Jesus, já está em pecado. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me verei mais. E do juízo, versículo 11, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então nós acreditamos, nós sabemos que existe um pecado, nós sabemos que existe a justiça de Deus e nós sabemos que existe também o juízo de Deus. Deus é amor, Deus é amor, mas ele também é justiça, e vai chegar o dia do juízo que todos nós seremos julgados, tanto os bons quanto os maus. Então é o Espírito Santo quem produz a obra da regeneração. Você já ouviu essa palavra? Regeneração, segundo o dicionário da língua portuguesa, diz que é recuperação física, moral e também espiritual. Isso se trata de regeneração, não é só a regeneração do corpo físico, não, tem a moral e tem a espiritual também. Também significa capacidade de renovação
ou recomposição após danos consideráveis. A gente tem o costume de pegar o exemplo da lagartixa. Quando o rabo dela é cortado, ele se regenera. O que acontece? Nasce novamente um novo rabo. Então isso aí é uma regeneração, no caso física. Aqui nós estamos tratando uma regeneração moral e também espiritual, o que automaticamente vai refletir no nosso corpo físico. Segundo aos Coríntios 5,17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, tem um se aí, existe uma condicional. Se alguém ou qualquer pessoa estiver em Cristo, ela é uma nova criatura. Todas as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. É uma nova vida em Cristo. Eu fazia isso antes de conhecer a Cristo, hoje eu sou dessa maneira, hoje eu sou diferente. Eu andava por esse caminho, agora eu me converti, eu fiz uma conversão, então ando por outro caminho. Então o que eu fazia antes de Cristo eu não faço depois de Cristo. Então houve uma mudança, eu sou uma nova criatura. Todas as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E também a regeneração ela é uma mudança da morte para a vida. Efésios 2:1. E vos vivificou. Olha só, se ele nos vivificou, significa que ele nos deu vida. Ou seja, significa que nós estávamos mortos. Continuação do versículo aqui. E vos vivificou, estando vós mortos. Mortos como? Se eu estou andando, se eu estou falando, se eu estou vendo, se eu estou ouvindo. Mortos em ofensas e pecados. Então é mais conhecido assim como novo nascimento. João 3,3. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí entra o terceiro subtópico que diz assim: quem faz parte da igreja anda no Espírito. Então, quando alguém responde à mensagem da cruz, ou seja, eu ouvi o Evangelho, ouvi a mensagem da cruz e respondi, aceitei, recebi Jesus como meu único e suficiente Salvador e Senhor da minha vida. Então, o Espírito Santo de Deus, ele produz na pessoa a certeza, a convicção da salvação. A partir daquele momento que recebeu Jesus, essa pessoa já é salva. Romanos 8,16 diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aceitei Cristo, o Espírito Santo vem habitar dentro do meu espírito e isso testifica, o Espírito Santo testifica com o meu espírito que a partir desse momento eu sou filho de Deus, você é filho de Deus. Então, regenerado, o cristão passa a ser dirigido pelo Espírito Santo. Passou da morte para a vida, ou seja, regenerado, passou da morte para a vida, agora passa a ser guiado, passa a ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Isso é, se nós dermos lugar para ele trabalhar, porque ele está ali, ele está habitando, e ele está o tempo todo falando o que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. Se nós dermos ouvidos à voz dele, isso sim, né? Aí nós passamos a ser guiados por ele, pode ter certeza, irmão, vai dar tudo certo. Mas deu errado aqui, deu errado ali. Faz parte do processo, mas lá no final você vai ver que vai dar tudo certo. Romanos 8,14 diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Gálatas 5,16, 17 também diz assim: digo porém, aliás, antes de eu ler aqui, eu quero fazer esse comentário. Você quer ser filho de Deus? Então seja guiado pelo Espírito de Deus. É o que está dizendo. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aí voltamos para Gálatas 5,16, 17. Digo porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Ou a concupiscência da carne, está no singular aqui, né? Concupiscências são os desejos malignos da carne. Então, se eu andar no espírito, eu não vou cumprir os desejos maus da carne. Versículo 17. Porque a carne, ela cobiça contra o Espírito de Deus que habita no nosso espírito, e o Espírito contra a carne, um vai contendendo contra o outro, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, quando os desejos pecaminosos, as concupiscências, elas desejam fazer as coisas erradas, o Espírito Santo de Deus que está no nosso espírito, ele vai combater contra esses desejos carnais, para que nós busquemos a Deus, para que nós façamos a vontade de Deus e não demos lugar ao pecado, demos lugar ao diabo, demos lugar às coisas mundanas, ok? Tá claro? Então, e quem que vai vencer essa batalha? Aí fica muito fácil de dizer, não é? Aquele que nós alimentarmos mais. Se eu alimento mais o Espírito vai ganhar essa batalha. Se eu alimento mais a carne vai ganhar essa batalha. Então o Espírito ele habita no crente e capacita, ou capacitando, né? Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e então, só então, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Pode ver que tem um ezinho aí. Então, vocês vão ser testemunhas, tanto em Jerusalém, da mesma forma,
como também em toda a Judéia. Vocês vão ser testemunha aqui, vocês vão ser testemunha lá. E também Samaria, engloba. Então, você aqui em Jerusalém, você na Judéia e você em Samaria também. E também até os confins da terra. Então, você aqui em Jerusalém, você na Judéia, você em Samaria e você também nos confins da terra. Testemunhas de Jesus Cristo. Então, sem a capacitação do Espírito, a igreja não tem razão de ser. Não tem por que ser igreja se não tem capacitação do Espírito Santo. O resumo desse tópico diz que uma igreja bíblica, ela é fundamentada na palavra, inspirada por Deus. Então, essa palavra aqui, a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo próprio Deus. Também ela é habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por Ele. Quem nós estamos falando assim? Nós estamos falando aqui da igreja. Então, a igreja bíblica, ela é fundamentada na palavra de Deus, na palavra que foi inspirada por Deus. Ela é habitada, a igreja é habitada pelo Espírito e a igreja é dirigida e também capacitada pelo próprio Espírito Santo de Deus, que habita dentro de cada um de nós. Desculpe, nas suas dimensões, o segundo tópico fala sobre nas suas dimensões, local e universal. A igreja nas suas dimensões, local e universal. Primeiro subtópico, local e visível. Então, local diz respeito ao espaço geográfico e ela pode ser vista e também pode ser sentida, pode ser tocada, pode ser apalpada. Os apóstolos escreveram as cartas a determinadas igrejas. Escreveram cartas a algumas determinadas igrejas, segundo a própria Bíblia relata para nós. Então, essas igrejas elas ficavam situadas em locais diferentes. Por exemplo, 1 Coríntios 1 e 2 diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto. Paulo estava escrevendo, direcionando a carta para a igreja de Corinto, para uma localização geográfica, para um lugar físico. Também 1 de Pedro 1 e 1 vai dizer assim: aos estrangeiros dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Então a carta foi dirigida às pessoas de uma localização geográfica específica. Então, nesses dois textos que nós acabamos de ler, igreja significa comunidade de crentes situada em diferentes lugares, em diferentes localizações geográficas. Aí vem o segundo subtópico, as particularidades das igrejas locais. Então, as igrejas locais elas possuíam suas particularidades. Isso é óbvio, todo lugar possui as suas particularidades, as suas peculiaridades. Então, os problemas encontrados em uma igreja era diferente dos problemas que eram encontrados nas outras igrejas ou nas demais igrejas. Poderia ser até semelhante, mas eram problemas diferentes. Por exemplo, Filipenses 4, versículo 2 e 3 diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Possivelmente houve aqui uma discussão. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Também, isso aqui aconteceu em Filipos, não é isso? Agora nós vamos lá para a igreja de Tessalônica, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 11 e 12. Porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Olha, o problema já é outra igreja, outra localização geográfica, outras pessoas, outros problemas. Versículo 12. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo que, trabalhando com sossego, comam o seu próprio pão. Então, trabalha para poder comer. Você quer comer? Então trabalhe. Não deixa outro trabalhar por você não. Faça a sua parte. Então, de igual modo, as virtudes, da mesma forma que os problemas eram peculiares, as virtudes também eram peculiares. Ou seja, eram autônomas umas em relação às outras e também possuíam a sua dinâmica própria. Então, um método que funciona em determinada igreja pode ser inadequado, pode ser que não funcione em outra igreja. O terceiro subtópico fala sobre universal e invisível, ou seja, a igreja universal e invisível. Não é a IURD não é a igreja universal do reino de Deus não, tá? É a igreja de um modo universal e a igreja de um modo invisível, que na verdade é a mesma coisa. Então, o que é essa igreja aqui? Essa igreja aqui, ela existe em sua dimensão local e também universal, ou seja, as pessoas que estão ali, mas na verdade elas fazem parte de um corpo só, chamado de igreja, chamado de corpo de Cristo, chamado de noiva, chamado de esposa do Cordeiro. Então, o local, nós fazemos parte dela fisicamente. Agora, quando ela é universal, ela não está limitada ao espaço geográfico ou físico, ela é invisível. A igreja universal é invisível, a igreja que abrange todos os santos de todo o mundo, de todos os tempos, ela é invisível, ela é formada por todos os cristãos regenerados, ou seja, passaram da morte para a vida, que estão em todos os lugares e também por aqueles que já estão na glória, aqueles que já morreram e também aqueles que ainda vão fazer parte, aqueles que ainda vão nascer e fazer parte da igreja. Essa é a igreja universal que nós estamos falando.
Hebreus 12, 23. A universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu, e a Deus juiz de todos, e aos espíritos, tá vendo só? É espírito porque a pessoa já morreu, dos justos aperfeiçoados. É importante diferenciar igreja de denominação. Então, numa cidade pode haver várias denominações: Assembleia de Deus, Deus é Amor, Igreja Universal, Congregação Cristã, Igreja Católica. Então são denominações diferentes, mas igreja, ele está dizendo aqui de um modo universal, de um modo geral. Dentro de cada uma dessas denominações são pessoas que formam a Igreja Universal do Senhor Jesus. Então, numa cidade pode haver várias denominações, porém existe só uma igreja. Então a igreja ela é divina, as denominações são humanas. As denominações, às vezes elas são temporárias, a igreja no caso ela é eterna, ela vai existir para todo sempre. As denominações podem desaparecer, mas a igreja ela é indestrutível. Olha o que diz Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, nem todos que se dizem cristãos fazem parte da igreja cristã. Tem muita gente que diz, né? Eu sou cristão, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou isso, mas na verdade nem todo que diz pode ter, parece, mas não é, porque dentro do trigo também tem o joio, não tem? Dentro das igrejas vão ter as pessoas que são e as pessoas que não são. Elas dizem que são, elas acham que são, mas não são. Apocalipse 3,9 diz assim: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás. Olha, está dentro da igreja, porque ele está escrevendo uma carta para a igreja. Então, os da sinagoga de Satanás que estão dentro da igreja, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Mateus 7,21 também diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então o que faz o que uma igreja ou uma denominação seja cristã é a sua fidelidade a Cristo e também às escrituras sagradas. O resumo desse tópico diz que a igreja de Cristo se revela numa dimensão terrena e igualmente numa dimensão espiritual. Então ela é visível, mas ela também é invisível. O terceiro tópico fala sobre a igreja na sua dimensão comunitária, na comunidade. Primeiro subtópico: a igreja é una. Isso significa que a igreja é indivisível, ela não pode ser dividida, ou seja, ela tem um único gênero, é de um único gênero, de uma única espécie, ela é singular, ela é uma e também ela é indivisível, como nós já falamos. Paulo faz uma analogia onde compara a igreja ao corpo humano, 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Ou seja, um corpo dividido não dá certo, um corpo dividido não funciona. Se eu arrancar alguma parte do meu corpo, essa parte não vai sobreviver, porque não pode ser dividido. O corpo ele funciona de maneira geral, de maneira total. Qualquer coisa fora disso vai ser algum defeito de fabricação, vai ser algum defeito no decorrer da vida, vai ser alguma pessoa teve infarto e ficou com esqueci a palavra agora, mas é isso aí, você já deve ter entendido, né? Sequelas, isso aí. A pessoa teve um AVC e ficou com sequelas, então o corpo não vai funcionar da maneira que deveria. Isso é um problema. Então o corpo ele tem que funcionar muito bem. Esse é o exemplo que Paulo citou aqui. Agora Jesus falou sobre divisão. Olha só, Mateus 12, 25. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino, presta atenção nessa palavra, todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então, reino, cidade, casa que for dividido vai ser devastado, não vai subsistir, não vai existir para sempre. Então, reino, casa, corpo dividido não funciona. 1 Reis 18, 21 diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então Elias estava perguntando para o povo: se vocês estão na dúvida, para com isso. Se Deus, se Jeová é o Senhor, serve Ele. Agora, se vocês acham que Baal é o Senhor, então serve a Ele. Não fica cocheando, não fica na dúvida não. Já escolhe, já tem a sua opção de cara assim. Não fica no meio do caminho não. Já escolhe, já decide o que vocês querem. Então esse princípio se aplica à igreja também. O que o diabo não consegue através da perseguição, o que ele faz? Ele faz por intermédio da divisão. Então ele começa a dividir, começa a criar grupos dentro das igrejas,
promovendo a divisão, onde o que vai fazer? Dentro de um corpo, se há divisão, o rim decide não trabalhar hoje, aí o meu sangue vai ficar todo sujo. O coração resolve não fazer mais nada. Agora eu sou parceiro do cérebro, nós dois trabalhamos junto e o resto esquece. Quer dizer, o cérebro não funciona mais, o coração não funciona mais, aí o rim decide parar e outras partes decidem parar também. Como é que vai ser? Vai virar uma bagunça, não vai? O corpo vai acabar o quê? Morrendo, é isso. Então Efésios 4:3 diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, Jesus, que é o Filho, deu testemunho da divisão, não é? Que a gente acabou de falar da divisão, que não pode haver divisão. Agora, o Pai, ele vai dar testemunho da união, ainda que para o mal. Mas a união, olha só, até para o mal a união funciona. Gênesis 11:6. E o Senhor disse: eis que o povo é um. Isso aqui está falando lá da Torre de Babel, tá? Eis que o povo é um. E todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora, olha o que Deus está falando: não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eles estavam construindo uma torre para chegar até o céu, para que se houvesse um outro dilúvio, eles não morressem afogados. Olha só a afronta que eles estavam tendo com Deus, porque Deus falou que era para eles se espalhar, que era para eles popularem a terra. Não, nós vamos nos unir, nós vamos construir uma torre e o dilúvio nunca mais vai acabar com a gente. Então, quando o povo se une, até mesmo para o mal, Deus é quem está dando testemunho aqui. O negócio funciona, o negócio dá certo. Então, imagine nós nos unirmos para fazer o bem. É isso que nós precisamos fazer. Segundo subtópico fala sobre unidade na igreja. Então Paulo escreveu à igreja de Filipos: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, ou a mesma coisa, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Está lá em Filipenses 2:2. Então Paulo desejava, o que ele queria aqui? Ele queria a unidade da igreja, que todos fossem um, que o corpo trabalhasse todo mundo pensando da mesma forma. Não adianta o cérebro dar um comando para ir para a direita e o corpo querer virar para a esquerda. Não adianta falar para levantar a mão direita e o corpo levantar a mão esquerda. Não adianta. Então tem que estar unido com o mesmo propósito. A palavra aqui, mesmo amor, mesmo ânimo, mesmo sentimento, sentindo a mesma coisa. Terceiro subtópico fala sobre hoje eu esqueci a água. Diversidade na unidade. Então, na triunidade, ou na trindade, como preferir, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são pessoas diferentes, são pessoas distintas, mas eles têm a mesma essência, eles são da mesma substância e eles têm um único propósito. O propósito dos três é o mesmo, os três trabalham em prol do mesmo propósito. Nós somos diferentes, nós temos temperamentos diferentes, nós temos maneiras diferentes de fazer as coisas, mas em Cristo nós somos um e temos também o mesmo objetivo. Então, por mais que haja essa diferença entre todos nós, nós precisamos ter o mesmo objetivo, precisamos ter o mesmo foco, precisamos puxar a corda para o mesmo lado. O resumo desse tópico diz que a igreja, como corpo de Cristo, em sua forma coletiva, deve zelar pela unidade e, da mesma forma, cada crente deve buscar isso. Então a igreja como um todo deve zelar pela unidade. Cada crente, onde quer que esteja, também deve pensar da mesma forma, deve pensar na unidade, na união. Então a conclusão dessa lição diz que a igreja local deve estar fundamentada na palavra e habitada pelo Espírito Santo. A igreja precisa ser fundamentada na palavra. A palavra tem que ser a base, a palavra tem que ser o fundamento. E o Espírito Santo tem que estar dentro, porque a letra sem o Espírito ela vai ser morte na certa. Então a igreja também existe tanto local como universalmente. Ela não está limitada nem pelo tempo e nem pelo espaço, quando nós falamos da igreja de um modo universal, ou seja, cada crente em cada lugar que teme a Deus e que é chamado de igreja, que é chamado de corpo de Cristo, que é chamado de noiva do Cordeiro, que é chamado de esposa do nosso Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.